Fala, corredores! Sejam todos bem-vindos ao Análise do Nutri, momento onde eu dou oportunidade para um corredor ganhar uma mentoria ao vivo comigo, além de tirar todas as dúvidas aí relacionadas à nutrição para a corrida, para quem busca diminuir o seu tempo. Meu nome é Jefferson Gonçalves e ajudo corredores a diminuir em até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição. Eu sou nutricionista esportivo, também sou corredor amador, apaixonado por corrida de rua. E você que está me assistindo de forma ao vivo, se você quiser ganhar uma mentoria aqui agora, é só colocar nos comentários "eu quero", que eu te chamo aqui ao vivo e você ganha essa mentoria de hoje. Lembrando que faltam 6 dias para a nossa imersão Diminua Seu Tempo na Corrida, um evento online, gratuito e ao vivo, onde eu vou te mostrar em 4 aulas como é possível diminuir em até 10 minutos o seu treino de corrida através da nutrição. Primeira aula já é na segunda-feira, dia 22. Como eu falei, vai ser ao vivo para você receber o link da aula, para você participar de forma ao vivo às 7h30 da noite. Você precisa fazer a sua inscrição. E é muito simples. Quando você entra no meu perfil, tem um linkzinho azul. Só clicar naquele link ali e fazer a sua inscrição rapidamente. Entrar no grupo de WhatsApp para você sempre ser notificado. Certo? Turma, enquanto a galera vai entrando, eu preciso explicar uma coisa, que é o seguinte. Tem uma situação que algumas pessoas sempre me perguntam, né? Por que eu não consigo diminuir o tempo? Por que eu fico muito cansado durante o treino? Por que minhas pernas pesam? Então, são sempre as mesmas coisas. Então, fica muito ofegante, fica com falta de ar durante o treino, fica com a perna pesada e depois vem o pós-treino, né? Um cansaço extremo aí. Eu vou explicar para vocês o porquê que o corredor sempre sente esse cansaço toda vez que tenta diminuir o tempo na corrida. O que ele pode estar fazendo errado na nutrição que está impedindo ele de evoluir? Inclusive, falando sobre errado, né? A primeira aula vai ser 5 erros que te impedem de diminuir o seu tempo na corrida. Então é um conteúdo muito mais elaborado lá no nosso evento dia 22. Mas aqui eu vou te explicar rapidamente o porquê que a pessoa, quando começa a correr, ela está muito bem, mas em determinado momento que ela começa a acelerar o ritmo, ela fica muito ofegante, realmente sem ar, a perna fica mais pesada, às vezes tem que parar, não consegue concluir o treino todo, né? Tem que caminhar um pouquinho, depois voltar a correr. Existe uma situação fisiológica no nosso corpo que se chama hiperventilação. Hiperventilação nada mais é quando você tem uma demanda para a produção de energia e tem pouca matéria-prima, ou seja, nutriente, né? Tem pouco nutriente para produzir essa demanda. Então, existem 2 fatores, 2 motivos aqui que o corredor acaba tendo no meio da corrida e a toda vez que ele tenta acelerar, que é o fator cansaço, ficar ofegante, nunca conseguir melhorar o tempo. O primeiro é questão de condicionamento físico mesmo, né? Então, não adianta nada uma pessoa que não está treinando, né, está sem condicionamento físico, ela tentar acelerar, ela vai cansar. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a correr no pace 6. Se ela tentar acelerar e hoje eu vou correr a 4,50, cara, ela vai ficar ali alguns metros correndo a 4,50 e vai quebrar. Por quê? Porque ela não tem o condicionamento físico, a parte cardiovascular. Então, isso é um fator, mas a maioria das vezes o maior problema está na parte nutricional. Essa pessoa, por exemplo, corre num pace 6 e ela não consegue sustentar um ritmo de 5,45, por exemplo. Ela fica muito cansada, diminuindo 15 segundos no tempo médio dela, né? No pace médio dela. Fica muito ofegante, a perna fica muito pesada, bota a língua para fora. O joelho não consegue mais levantar o joelho para fazer a passada da corrida, e isso está diretamente relacionado à falta, principalmente, de glicose. Então, exemplo, se você é uma pessoa que treina pela manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a sua principal refeição é a que você faz de 4 a 10 horas antes do seu treinamento. Ou seja,
Se você coloca um, coloca, não, se você faz um jantar na noite anterior com uma salada e um omelete, um exemplo, né? Faz uma salada ou um peito de frango, uma proteína com uma saladinha. Cara, isso é muito saudável. Muito saudável, né? Proteína com salada é muito saudável. Só que isso não é o que seu corpo quer. Porque quando você come no seu jantar pensando que você vai correr no dia seguinte, o que você come ele vai fazer o processo digestivo durante o seu sono. No dia seguinte, lá dentro do seu músculo, é aonde o seu corpo vai tirar a energia para a produção ali, né? Ter a contração muscular. E aí vem um detalhe importante. Presta atenção no raciocínio, hein? Não distraia, não. Presta atenção nesse raciocínio aqui. E aí tem um detalhe muito importante. Quando esse corredor começa o ritmo ali tranquilo, vamos pegar esse exemplo, né? Tá no ritmo 6. O ritmo 6 é um ritmo confortável. E no ritmo confortável ele não sente nenhum problema. Ele fica ali de boa, ele faz os 5 km, os 7 km tranquilo, não sente nenhum cansaço. Aí esse corredor fala, pô, cara, eu vou tentar acelerar o ritmo, eu vou tentar diminuir esse tempo aqui. Então eu vou tentar correr a 5h45, aí é um ritmo mais forte. Ele começa o treino a 5h45. Quando ele coloca esse pace de 5h45, ele sai de uma intensidade leve e vai para uma intensidade moderada. E aí é onde que começa a vir o cansaço. Quando o corredor está no leve, ele utiliza 80% da produção de energia gordura e 20% ele utiliza de glicose. Quando ele acelera o ritmo, ou seja, sai do pace 6 e vai para o 6 e 5h45, no nosso exemplo aqui, que é um ritmo moderado para esse corredor, ele começa a utilizar 50% gordura e 50% glicose. Por que o corpo faz isso? Por que o corpo começa a usar mais glicose? Porque glicose é muito mais rápido ser quebrada e ser produzida, ter uma produção de energia através dela. Ao contrário da gordura, que demora mais. Então você começou a correr mais rápido, automaticamente a demanda de energética aumentou e aí o seu corpo começa a usar mais glicose de forma mais rápida. Aí você, pô, tô me sentindo bem, cara, eu vou tentar correr agora para 5h30, que aí é bem mais forte. Você bota o ritmo de 5h30, sustenta ele por 1 km, 2 km e aí você não aguenta mais. E aí você começa a ficar muito ofegante, a sua perna começa a ficar pesada, você começa realmente a ter um desgaste muscular muito grande e você tem que reduzir lá para o pace 6 ou então você tem que parar, caminhar um pouquinho, respirar para você voltar ali a correr. Por que seu corpo começa a te dar essa canseira toda? Isso porque você saiu da intensidade moderada e foi para a intensidade intensa. Na intensidade intensa, o seu corpo dá prioridade a 80% glicose e 20% de gordura. E aí, o porquê que acontece isso? É porque você está treinando pouco? Não. É porque você tem mais de 40 anos? Não. É porque você está na menopausa? Não. É porque você está acima do peso? Não. É porque você está, sei lá, você está com dor no joelho? É porque você, sabe, vários porquês. Não é porque. Não é porque você não toma suplemento, não é porque você já tem mais de 50 anos, porque você está na menopausa, se você é diabético, se você é hipertenso, se você tem refluxo, não é nada disso. O problema é que você não entregou o nutriente que o seu corpo precisa. Então você saiu de uma intensidade leve, aonde a prioridade é utilizar a gordura, você acelerou o ritmo, aí seu corpo começa a usar mais glicose. Aí utiliza um pouco de glicose, você começa a ficar mais cansado, a frequência cardíaca começa a aumentar. Aí você acelera mais ainda o ritmo. É onde você não sustenta. É onde você não consegue diminuir o seu tempo. Por quê? Quando você acelerou mais ainda, seu corpo vai dar prioridade a 80% de glicose e 20% de gordura. E aí vem um grande problema. Na noite anterior do seu treino, você comeu um alimento muito saudável. Né? Você fez um omelete com uma salada, tirou foto, publicou nos stories aí. Olha, meu prato lindo, cheio de colorido.
Cara, é lindo isso, mas não vai resolver o seu problema. Não vai resolver. Então, esse fator cansaço, fator, tô ficando muito sem ar, minha perna tá doendo. Isso está diretamente relacionado à nutrição. E aí, como é que resolve esse problema então, Jefferson? Eu já descobri, aí você talvez está se identificando, né? Pô, realmente, à noite eu estou comendo menos carboidrato. E aí você pode pensar, pô, mas eu estou comendo carboidrato. Eu coloco lá uma batata, eu coloco arroz, eu como um macarrão. Aí você pode estar se pensando aí, mas mesmo comendo isso, tá faltando. Eu estou ficando cansado. Então por que será que está acontecendo isso? Porque talvez as quantidades não é suficiente. Não só nessa refeição, mas tem que avaliar a refeição, o seu dia inteiro, né? Porque não adianta você errar o dia todo, chegar à noite e você comer mais carboidrato. Esse carboidrato a mais que você comeu à noite vai ser para suprir o que você deixou de comer durante o dia. E aí, pensando no dia seguinte, você não acumulou nada, né? Então, essa questão de a refeição de 4 a 10 horas antes é a principal refeição para você conseguir ter um bom desempenho no seu treino no dia seguinte. Jefferson, mas e eu que treino 5 horas, 6 horas, né, da noite? O que eu tenho que fazer? É o mesmo raciocínio. 4 a 10 horas antes tem que ter um volume maior de carboidrato. Então, vamos pensar aqui, pô, na hora do seu almoço é onde você tem que aumentar o consumo de carboidrato, cara. Se você continuar comendo a mesma coisa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, mas eu tô correndo bem, cara. Eu tô correndo bem, mesmo não comendo carboidrato. Aí eu te falo, pô, se o seu carro sem gasolina tá andando, cara, imagine se você colocar gasolina nele. Vai andar muito mais rápido. Então esse é o raciocínio. 4 a 10 horas antes, consumir mais. Aí vem o X da questão. Se você come a mais também, realmente a mais do que você deveria, você pode ter problemas. Primeiro problema é acúmulo de gordura, porque toda vez que você come mais carboidrato, no caso em excesso, seu corpo joga ele lá para o fígado e transforma isso em ácido graxo, que seria gordura, né? Então você tem que saber as suas quantidades. Então as quantidades são individuais. Eu vou te dar um exemplo agora na prática mesmo. Eu vou pegar aqui, nesse exato momento, o quanto de calorias que eu já gastei hoje. 3.017 calorias. Então, hoje eu corri 12 quilômetros. Então, hoje, por enquanto, 3.000. Até o final do dia vai dar umas 3.300. Então, no meu caso, eu busco performance. O que seria ideal? Eu tenho que comer por volta de 2.500, 2.800. Amanhã é um trabalho de força. Eu já não vou gastar 3.000 mais. Eu vou gastar uns 2.500 no total do meu dia. Se eu como a mesma coisa, esse a mais ele pode acumular. E aí isso pode ser transformado em gordura. E às vezes são coisas pequenas, turma. Eu vou pegar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar um exemplo na prática aqui, como que é coisa pequena que você acaba comendo, que te faz ganhar peso ou te faz sair realmente fora do eixo aí. Assim, primeiro você tem que identificar as quantidades, né? E as quantidades são realmente individuais. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Hoje eu até comentei no story sobre a questão de McDonald's, né? Teve uma situação engraçada que acabou acontecendo. Eu vou pegar um exemplo de um McDonald's. Olha só, um lanche, né? Um lanche simples, o famoso podrão aí. Olha só, se a gente coloca aqui, pega aqui, McDonald's. Ó, vamos lá, vamos montar um lanche do McDonald's para você ver aqui como que é uma coisa... Quando você começa a entender a quantidade, olha como é que fica diferente. Ó. Um Big Mac, presta atenção, hein? Um Big Mac, aí o que vem com o Big Mac? Batata frita, né? Então vamos lá, McDonald's, vamos colocar aqui batata frita. Ó, batata frita. Aqui, uma porção pequena? Não, vamos botar uma porção média. 100 gramas de batata frita. Aí, junto com a batata, tem uma Coca-Cola. Coca-Cola. Uma latinha de Coca-Cola. Só para você ter uma ideia, essa refeição aqui, um Big Mac, uma batata frita média e uma Coca-Cola lata tem 885 calorias. Aí eu vou colocar no prato, se a gente for transformar isso em comida mesmo, arroz, feijão, batata, salada, cara, vai dar muita comida. Muita.
não é pouca comida. 900 calorias de comida, de arroz, feijão, de comida mesmo, dá um pratão enorme. Dá um pratão enorme. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui só para vocês terem noção do que é quantidades, né? Então, ó, arroz branco, feijão cozido, peito de frango. Vou colocar aqui, além do arroz, vou colocar aqui batata inglesa, cozida. Ó, então arroz, colheres de sopa. Vou colocar aqui 8 colheres de sopa. Feijão, uma concha cheia. Peito de frango, aí um filé médio. Batata, vamos ver aqui, batata, escumadeira cheia. Vou colocar aqui 4 escumadeiras cheias. Ó, 600 calorias ainda, ixi, tá longe. Então dá para aumentar mais ainda. 10 colheres de arroz. Dá para colocar chocolate aqui, ó. Chocolate 70. Chocolate 70. 30 gramas de chocolate. 830 calorias. Ó, isso aqui, se colocar no prato, não dá. A pessoa não consegue comer. Então, onde que eu quero que vocês entendam? Tem aqui 10 colheres de arroz, uma concha de feijão, um filé de frango, 4 escumadeiras, que é aquela colherzona grandona, tipo de arroz grandão, de batata inglesa cozida, mais 30 gramas de chocolate. Tem 830 calorias. Aí, eu falei para vocês que um Big Mac, uma batata e uma Coca tem 885, 900 calorias. Então, olha a diferença. Por que um corredor não consegue ter desempenho? Porque ele não tem essas informações. Se eu já sei que eu preciso comer, no meu caso aqui do exemplo, 3.000 calorias no dia, e eu quero performance, cara, eu vou ter que comer um volume muito grande de comida. Mas eu sei que eu estou comendo dentro do que o meu corpo precisa. Agora, você talvez fica acompanhando pessoas nas redes sociais, publicando que carboidrato à noite não pode, que arroz é muito ruim, que pão acontece isso, que isso e aquilo, e não pode isso, não pode aquilo. Você acaba acreditando, fazendo isso, e aí você não consegue ter o desempenho porque você não tem a quantidade de nutrientes que o seu corpo está precisando. Teve uma situação muito engraçada que uma cliente que é triatleta, ela foi no consultório e aí, enfim, fiz o plano alimentar para ela. E uma amiga dela foi depois, uns 2 meses depois a amiga foi. Aí a amiga chegou lá falando assim, olha, eu quero comer pão também, eu quero comer pão de manhã, de tarde, eu sou apaixonado por pão. Tá? Eu falei, dá para você comer pão, assim, mas a gente vai ter que reduzir em outros lugares, né? Porque você quase não gasta. Essa menina era sedentária, então ela não fazia nada. E a outra era uma triatleta, que gastava 3.500, 4.000 calorias no dia, então tinha que comer muita coisa. Esse é o X da questão. O corredor, ele gasta muita caloria. E aí a gente come muito. E volume. E quando você tem volume de comida, às vezes assusta. Então você botar um prato, meu Deus do céu, olha só o tanto de comida que vou engordar. Eu vou engordar e não vai engordar. Por quê? Porque tá tudo dentro do que você está gastando. Então, essa questão de você ter noção de quanto que você precisa de combustível faz total diferença para você poder ter desempenho. E aí a questão é, quando você não tem esse conhecimento, você acredita em várias coisas. Pô, o problema é que eu treino 3 vezes na semana só. O problema é que eu tô acima do peso. O problema é que eu tô na menopausa. O problema é que eu sou diabético, sou hipertenso, que eu tomo muita medicação, que eu faço isso. Você começa a colocar o problema da sua falta de performance em alguma coisa. Mas nunca na nutrição. O problema é que você não come certo. Quer ver outro detalhe que também acontece muito? Tem gente que já chega, quando busca o meu serviço, né, no presencial, já chega falando assim, pô, eu posso comer uma bobeira final de semana? Cara, olha, isso vai ser uma exceção? Vai ser uma exceção. Mas para ter uma exceção precisa ter regra, né? Como é que você tem uma exceção se você não tem regra? Porque você tem várias exceções no dia. Você faz uma auto-reflexão aí.
que você come ou deixa de comer ao longo do seu dia? Por exemplo, sai de casa, aí no meio da manhã, ao invés de comer uma fruta, você belisca ali um biscoito de água e sal. Aí 2 horas depois está varado de fome, aí vai para o almoço. Chega no almoço, almoça, aí sempre tem um doce, tem um sorvete, tem um picolé, tem um refrigerante. Aí passa a tarde, aí come um bolo. Aí de noite, vou comer só uma salada. Aí vai correr no outro dia, bota a língua para fora, não consegue ter desempenho. Aí depois, amanhã, quarta-feira, dia de jogo. Aí já abre mais uma exceção, uma cervejinha à noite, um tira-gosto. Quinta-feira, aí come mais uma bobeira, aniversário de fulano lá no trabalho. Aí vai ter mais uma bobeira, um brigadeiro, uma coisinha diferente. Sexta-feira já é final de semana. Sexta-feira à noite já come uma coisa diferente também. Então, assim, para você ter exceção, você precisa ter regra. E para você entender esse contexto todo, como que eu faço para diminuir o tempo na corrida? Você precisa entender o quanto que você gasta e assim você vai conseguir comer de tudo sem ter nenhum problema. Inclusive, falando de comer de tudo, essa semana eu vou fazer uma live sobre isso. Amanhã eu vou fazer uma live onde o tema vai ser: corredor, faça isso e tenha liberdade para comer de tudo sem engordar. Amanhã eu vou falar como que é possível isso. E é comer de tudo mesmo. Tipo, comer um lanche, comer uma pizza, comer um doce, comer sei lá, de tudo. Como que é possível isso? Amanhã eu vou explicar para vocês. Depois, dia 18, quinta-feira, né? Assim você diminui o tempo na corrida, mesmo estando acima do peso. Sexta-feira, é possível diminuir o tempo na corrida após os 40 anos? Sábado, porque eu sempre quebro nas corridas. Domingo é a abertura da imersão Diminua Seu Tempo na Corrida. Os 10 princípios para você sair do caos dessa queda de desempenho. E na segunda-feira começa o nosso evento. Então, turma, resumindo aqui para vocês, o porquê que muita gente fica ofegante, o porquê que muita gente não consegue segurar o ritmo e quebra, tem que parar, fica com as pernas doloridas, porque provavelmente de 4 a 10 horas antes, você não come a quantidade correta de carboidrato. E aí lembra, quando você está no ritmo leve, você utiliza mais gordura. Quando você está no ritmo, sobe esse ritmo, né? Vai um pouquinho mais forte, vai para o moderado. Aí você utiliza 50% gordura, 50% glicose. Quando você acelera mais ainda, aí você utiliza 80% glicose e 20% gordura. E se você acelerou, esse é sinal que você quer diminuir o tempo na corrida, porque ninguém consegue diminuir o tempo na corrida correndo no leve, né? Então você sempre vai ter que acelerar. Então se você acelerou o ritmo e não consegue sustentar aquilo, é porque está faltando. A demanda está aqui em cima para produzir energia e o que você tem de matéria-prima está aqui embaixo. Aí você começa a entender, caraca, bicho, então comer um omelete com salada à noite não está resolvendo nada. Não está mesmo não. É onde que eu falo que a alimentação saudável não é o suficiente. Tem 33 pessoas nesse momento aqui ao vivo. Tenho certeza, se perguntar para as 33 o que é comer saudável, todas elas vão saber responder. É comer fruta, é comer legumes, é evitar frituras. Todo mundo vai saber responder. Até uma criança, se você perguntar para a criança, ela vai saber te responder o que é alimentação saudável. Ela vai explicar do jeitinho dela, mas ela vai explicar o que é. Mas resolve alguma coisa? Não resolve, cara. Se resolvesse, nós não teríamos mais de 50% da população brasileira sobrepeso. E mais de 20% obeso. E para a corrida é a mesma coisa, não resolve. E eu vou te dar um exemplo por que a alimentação saudável não resolve, não é uma coisa que vai te ajudar a diminuir o tempo na corrida. Não é bastante, né? Lógico que você vai comer saudável, mas não é o bastante. Se você come o ovo, um omelete com uma salada, ou um peito de frango, ou uma carne com uma salada, aquele prato bonito, colorido. Aí bota até umas sementes, fica aquela coisa bonitona, tira aquela foto e tal. Cara, muito saudável. Se for avaliar isso, é maravilhoso. Mas aí amanhã você vai correr 10 quilômetros. Não tem o que o seu corpo quer ali. Seu corpo está querendo glicose. É a mesma coisa de amanhã eu vou vou pegar a estrada e vou fazer uma viagem.
Aí hoje à noite, na hora que eu chegar lá no posto para abastecer, para deixar o carro já tudo arrumadinho, vou abastecer o carro, eu mando o cara botar água. Meu irmão, bota água aí em vez de gasolina. É isso, aí amanhã quando eu for sair para viajar, cadê? Não tenho combustível. Então, a alimentação saudável não basta. Outro exemplo, se você tiver um pré-treino, né? Refeição de 1 hora, 1h30, 2 horas antes ali. Aí, como eu falei, ovo, castanhas, abacate, é muito saudável. São alimentos riquíssimos em nutrientes. Mas se você come antes da sua corrida, a chance de você ter uma dor de barriga é muito grande. Então, entendam que toda vez que você for tentar buscar diminuir o seu tempo na corrida, a gente está falando que você vai aumentar a sua intensidade. Automaticamente, aumentando a intensidade, o seu corpo dá prioridade a utilizar mais glicose como fonte principal de energia. Se tem essa glicose disponível, você consegue diminuir o tempo. Se não tem, meu amigo, infelizmente, é uma coisa fisiológica, ou seja, vai acontecer. Então você fica ofegante, sua perna começa a ficar pesada, você começa a ter vários tipos de desconforto, e aí você tem que ou quebra, né, ou para o treino, ou reduz. Tá? Então esse é um dos fatores. Eu vi que teve uma pergunta aqui, vou responder ela, deixa eu ver aqui. Galera, lembrando, hein, faltam 6 dias para a gente começar a nossa imersão Diminua Seu Tempo na Corrida. Esse evento vai ser ao vivo, gratuito e online, tá? Então segunda-feira a gente começa a nossa primeira aula, que é os 5 erros que impedem os corredores de diminuir o tempo na corrida. Quando você sabe aonde que está o erro, fica muito mais fácil para você acertar, né? Então, eu vou falar isso nessa aula, vai ser ao vivo, 7h30 da noite, na segunda-feira que vem. E para você participar, você precisa estar inscrito no evento. E o link fica lá na minha bio. Só clicar naquele link lá e fazer o seu cadastro. Vamos lá. Fala, campeão, corro há 8 anos e já emagreci bastante, mas não consigo emagrecer mais. Tenho 1,69 m de altura, 70 kg. O que faço, meu brother? Olha só, nessa situação, pessoa que já perdeu muito peso, provavelmente ela fez alguma restrição. A maioria das vezes, né? Faz uma restrição, perde muito peso inicialmente, daqui a pouco estaciona. A tendência é que essa pessoa comece a ganhar mais peso novamente. Por quê? Ela não consegue sustentar, né? Que chega um determinado momento em que essa pessoa gasta aqui de caloria. Inicialmente, ela come aqui embaixo. E aqui embaixo, na verdade, sim, vamos lá, vamos de novo. Aqui é o que ela gasta, total do dia, nas 24 horas. Aqui embaixo é o mínimo que ela precisa comer, que se chama taxa metabólica basal. É só para o corpo dela funcionar, o coração bater, ela respirar, os órgãos funcionar, enfim. E o que ela está comendo é aqui, abaixo do mínimo. Aí o que acontece? Passa um mês, a pessoa perde de 5 quilos, 6 quilos, aí sustenta aquilo mais um mês, 2 meses. Só que chega um ponto que não consegue mais. O corpo entra num famoso platô. E também chega um determinado momento que você não consegue comer menos. Porque, cara, eu já estou comendo comida de passarinho já. Então não tem como comer menos que isso. E a pessoa fica desesperada, né? Caramba, eu estou treinando, eu estou tomando suplemento, eu estou, enfim, pagando personal, pagando academia e nada. Mesmo fazendo vários treinos. Por que isso acontece? É um sistema de defesa. Vamos colocar números para ficar fácil. O indivíduo gasta 3.000 calorias no total do dia dele. Para sobreviver, para as funções vitais, ou seja, em repouso, se ele não fizer nada 24 horas, ele vai necessitar ali de 1.500 calorias. E o que ele come no dia é 1.000. Então, gasta 3.000, o mínimo é 1.300, 1.500, desculpa, e o que ele come é 1.000. Nas primeiras semanas ele vai perder muito peso, turma. Inclusive é uma coisa para vocês ficarem atentos. Tem muita gente que vende programas de emagrecimento, passa ali planos alimentares ou dão dicas alimentares, que é restrição calórica. Galera, qualquer pessoa que fizer restrição calórica vai emagrecer. A pessoa que está comendo um monte de bobeira, se ela para de comer carboidrato, ela vai perder o peso na balança. E perde muito, não é pouco não. Por quê? O carboidrato, ele se liga à glicose. Então, quando você para de comer carboidrato,
A glicose se liga à água. Quando você para de comer isso, dentro do músculo não tem mais essa glicose e não tem mais essa água. Cada molécula de glicose se liga a 3 moléculas de água. Então, se você parou de comer o pão, parou de comer o arroz, agora eu estou na dieta firme. Para de comer isso, cara, vai despencar o peso na balança. Porque você está desidratando, não tem mais glicose para dentro do músculo, sua circunferência começa a dar uma reduzida, a roupa começa a entrar mais, e aí é aquela motivação. Mas você não sustenta aquilo, né? É muito difícil sustentar. Viver só de semente, de alface, de tomate, cara, não dá, não tem como. E aí a pessoa chega em um determinado momento que ela entra no platô. E esse platô é o quê? É um sistema de defesa do nosso corpo. O corpo pensa assim, pô, Jefferson tá morrendo, cara. Jefferson tá gastando 3.000 calorias no dia. O mínimo para funcionar esse corpo é 1.500. E o que o Jefferson está comendo é 1.000? O déficit calórico aqui está sendo de 2.000 calorias. Meu irmão, vamos parar de queimar gordura. E vamos fazer com que esse corpo pare também de gastar muita caloria. Aí essa pessoa começa a ficar com muito sono, começa a ficar com muita irritabilidade, a gente chama de humor negativo, né? Então fica mais estressado. Começa a ter muita queda de cabelo, unha fica fraca. Começa a ter insônia. A pessoa às vezes dorme bem, dorme quantidade certa de horas, 8 horas, 10 horas por dia. Mas ela acorda, parece que um trator passou por cima dela. Não tem disposição para correr, muito cansado ao longo do dia, fica abrindo boca ao longo do dia. O libido vai lá embaixo. Então não tem desejo nenhum de ter relação sexual com o marido ou com a mulher. Cai tudo. Aí começa a ter também queda de massa muscular, começa a ficar aqui, ó, cheio de pelanca no braço. A roupa, você já começa a ter uma queda da sua autoestima, porque você fica para baixo. Então tudo isso são efeitos para o seu corpo, que seu corpo vai fazendo, para segurar... Na verdade, ele tá fazendo isso para segurar a sobrevivência. Ele começa a dar prioridade. Então ele parou de queimar gordura e começou a armazenar essa gordura. Por que faz isso? 1 grama de gordura dá 9 calorias. 1 grama de proteína e carboidrato dá 4. Então é muito mais rentável o seu corpo segurar essa gordura. Então você está ali comendo alface com os ovos cozidos. Ele pega o alface, pega os ovos, joga lá no fígado, transforma aquilo em gordura. Porque 1 de gordura dá 9 calorias. E queima o restante. Aí sabe esse déficit que a gente falou de 2.000 calorias, no exemplo aqui? Ele vai tirar de onde? Vai ter que tirar, tecido adiposo, vai ter que tirar também de massa magra. Aí a pessoa está perdendo peso, mas ela está perdendo músculo. O nosso amigo que mandou a mensagem aqui, a MP, 1969-2011, ele provavelmente deve passar a situação seguinte, ó, tem 70 quilos. Se ele come uma pizza à noite, amanhã ele está com 70,5. Aí ele, opa, engordei. Então não vou almoçar hoje não, vou fazer jejum. Aí faz jejum, aí chega no outro dia, sobe na balança, opa, voltei para 70. Mas o que aconteceu? Que ele emagreceu 500 gramas. O carboidrato da pizza entrou para dentro do músculo, no dia seguinte tem mais água e tem mais glicose dentro do músculo. Aí ele não come mais nada de carboidrato. O corpo utiliza aquela fonte de energia e pronto, o peso na balança cai. Mas volta para 70, então ele fica nisso. E aí a pessoa não consegue sair disso, cara. Eu tinha uma cliente que ela fazia, ó, presta atenção nessa história, a cliente fazia uma refeição de pré-treino pela manhã, que era banana com pasta de amendoim. Ela saía para correr, ela voltava, tomava uma dose de whey, só isso. Depois ela almoçava salada com proteína, não comia carboidrato. À tarde ia pro CrossFit, aí repetia o pré-treino, banana com pasta de amendoim, ia pro CrossFit. Pós-treino era o whey de novo, então tomava metade de manhã, metade de tarde. E à noite fazia uma crepioca, fazia um omelete com uma salada, comia nada e treinando 2 vezes no dia. Essa mulher buscou o meu serviço porque ela estava engordando. Cara, não é possível, não tem como eu estar engordando, eu não como nada diferente. Aí eu comecei a falar com ela, olha só, eu vou falar sintomas do que acontece quando a pessoa está nessa situação hormonal, essa situação de déficit calórico, de falta de nutriente, e você me fala, e eu queria até saber de vocês aqui.
eu vou falar vários sintomas. Quem por acaso estiver tendo esses sintomas, só coloca não precisa falar qual sintoma é, mas só coloca assim, eu, nos comentários. Eu quero ver como é que tá essa parte aqui. Eu vou até subir os comentários aqui. Olha só. Olha os sintomas de quem está em déficit. Primeiro sintoma, vamos ir para a parte de corrida. Não consegue diminuir o tempo na corrida, fica muito ofegante durante o treino, demora para recuperar, então fica ali com as pernas cansadas, então treina na terça, na quinta-feira ainda está sentindo dor. No final de semana só fica deitado dormindo, porque realmente está muito debilitado. Aí fica até brincando, pô, cadê aquela energia que falam depois da corrida, que eu nunca tenho? Não tem essa produção de endorfina, fica realmente debilitado. Aí vem a parte mais pessoal ali, então tem queda de cabelo, tem problema intestinal, então às vezes fica muito tempo sem ir ao banheiro, tem inchaço constante, retenção de líquido, fica com humor negativo, ou seja, mais estressado, né? Alguém fala, ei fulano, ei o quê? Tá, que foi? O marido chega em casa, pô, não tem janta não? Caramba, começa a ter briga, e por nada, por coisa assim, nossa, deixou, sei lá, deixou a porta aberta. Começa a ficar uma coisa que ninguém quer chegar perto. Muito irritado. Aí começa a ter problema no sono, então demora para dormir ou dorme, mas acorda muito cansado, parece que nem dormiu. Não tem libido despenca, ou seja, não tem desejo sexual pelo marido ou pela esposa. Começa a ter muita dor muscular, né? Fica sentindo muita dor ao longo do dia, então aumenta a chance de ter lesão. Enfim, tem mais outras coisas. Aí mulheres, ciclo menstrual, quem tá no período fértil ainda, né? Período reprodutivo. Ciclo menstrual começa a ficar alterado, começa a ter muita compulsão, a vontade de comer doce absurdo, comer doce ou comer coisas calóricas de modo geral. Então esses são os sintomas que vão surgindo de acordo com a falta de nutriente. Isso é porque você gasta muito e come pouco. E o come pouco gera muita ilusão nas pessoas. Eu fico puto quando eu vejo um nutricionista publicando alguma coisa assim, de desafio ou qualquer coisa do tipo, porque eu sei que a pessoa vai ter, cara, resultado. Qualquer pessoa que está aqui me assistindo nesse exato momento, se parar de comer carboidrato agora, ficar 3 dias sem comer carboidrato, você pode pesar hoje e pesar daqui 3 dias, você vai ter peso menor na balança. Vai perder peso, cara. Então eu acho que é muita filha da putagem um profissional que faz isso, cara. Engana as pessoas. Sabe, junta aqui, ó, desafio do 21 dias. Ó, cada um dá R$100 em 21 dias eu vou fazer você perder de 3 a 10 quilos. Caralho, perde mesmo. Mas depois não consegue, ganha tudo de novo, cara. Então você rasga o seu dinheiro e o peste do profissional lá fica com o seu dinheiro. Profissional não, né? Uma pessoa lá fica com o seu dinheiro. Então você precisa entender que o que você faz, corrida de rua, é uma coisa muito específica, cara. Não é a mesma coisa de ir lá na academia e treinar 40 minutos. Pô, você corre 10 quilômetros, cara. Bota 10 quilômetros numa linha reta pra você ver. É muita coisa, velho. É muita coisa. Então, se você ficar comendo comida de passarinho, você não vai ter resultado e ponto final. Não quer dizer que você não possa comer a comida de passarinho. Eu quero que você entenda o raciocínio que cada pessoa tem uma necessidade. Então, uma pessoa que está fazendo caminhada, ela gasta X calorias quando ela faz a caminhada. Essa mesma pessoa, se ela for correr 10 km, ela vai gastar muito mais. Então ela não pode fazer a mesma coisa que no dia que ela faz a caminhada. Por quê? Porque naquele outro dia o corpo dela está pedindo mais coisa. Não é o Jefferson que está mandando ela comer, é a necessidade dela. Então é isso que precisa entrar na cabeça de vocês. E aí, como é que descobre isso? Através de ferramentas. Quando você vai numa consulta, por exemplo, o profissional ele faz esses cálculos. Então ele faz ali a sua avaliação, pega a sua composição corporal e joga ali numa fórmula. Então, ó, o dia que você corre 5 km para pace tanto, cara, você gasta isso. O dia que você corre 10 km para pace X, você gasta isso.
Eu vou pegar o meu exemplo aqui, para finalizar, eu estou até estendendo muito. Vou pegar o meu exemplo aqui. Fazer um cálculo rápido para você, só para você entender como é que muda. A mesma pessoa tem necessidades diferentes. Vamos pegar aqui, corrida. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui meus dados pessoais, meu peso, minha altura. Vou botar aqui atividade. Corrida. Corrida. Aí eu vou colocar aqui, corrida, pace 5. Vamos colocar aqui, pace 5, 30 minutos a pace 5, correndo, 12 km por hora. Aí o total de calorias, quando eu faço esse treino, tá dando aqui 2.900, o total das 24 horas. Agora, eu vou pegar aqui o mesmo treino, só que eu vou aumentar a distância. Então, ao invés de 30 minutos, eu vou dobrar, vai ser vai ser 1 hora de corrida. Vamos ver para quanto que vai. 60. Já sobe para 3.400. Ou seja, 500 calorias a mais. Se essa pessoa está buscando performance, ela não pode de forma alguma comer a mesma coisa, cara. Na verdade, ela pode até comer o mesmo alimento, só que ela tem que comer quantidade diferente. Aí ela vai fazer o longo dela. Ela vai fazer o longo. Então, final de semana, vou pegar aqui um exemplo que eu fiz aqui, 2 horas e meia de corrida, 28 km, a pace de 5h30. Então, vem aqui, 5h30, 2 horas é 60, 120, 150 minutos. 150 minutos de corrida a pace 5h30. 4.489 calorias. Aí a pessoa que faz o longo, ela vai comer a mesma coisa que é o dia que ela corre 30 minutos. Cara, não tem como. Por quê? Porque você gastou muito mais caloria. É por isso que você fica quebrado no final de semana. É por isso que você quer só dormir, cara. Aí seu filho te chama para brincar, você tá morto. Seu neto te chama, vovó, vovô, vamos brincar. Vovô tá cansado. O papai tá cansado, mamãe tá cansado. O marido chama para sair, não, vou sair hoje não. Vou ficar vendo Netflix. Vou ficar vendo novela, Pantanal. Por quê? Porque você não tem energia para recuperar. E aí não tem como. Aí, cara, isso não é achismo, turma. Não é achismo. Não é o Jefferson. O Jefferson falou, ele acha que... Não. Isso é ciência, cara. Ciência. Então, tem várias pessoas que dedicaram a vida delas estudando para poder trazer essas informações pra gente. Então, a fisiologia do corpo acontece isso. E para você conseguir melhorar o desempenho, é assim que tem que fazer. Então, não é achismo. Eu acho que você deve... Não existe achismo aqui. Tá? Enfim. Então é isso. Se você gostou dessa live de hoje, a partir de semana que vem vai ter coisas muito maiores, um conteúdo muito mais denso, um conteúdo muito mais elaborado para poder te mostrar como é possível você diminuir o seu tempo na corrida em até 10 minutos, através da nutrição. Não sei se vocês viram, ontem eu publiquei aí um vídeo com uma aluna minha que diminuiu 45 minutos. 45 ou 40? Agora fiquei na dúvida. 40. 40 minutos nos 8 quilômetros. 40 minutos, cara. Tá lá, ela falando, tá? Ela falando, tá aí, pode assistir. Então eu vou te mostrar como você consegue em até 10 minutos, mas eu tenho provas, eu falo que eu sabe aquela coisa, mata a cobra e mostra o pau? Não, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Tá lá para você assistir. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, né, de alunos que conseguiram alcançar aí tempos na corrida, diminuir o tempo na corrida, tem lá no meu canal do YouTube, que é o Nutri Jefferson Gonçalves, tem uma playlist chamada lá Papo de Águia. Você vai ver vários lá, tá? Tem aluno de 63 anos de idade correndo para pace de 4h20. Tem aluna de 52 abaixando 15 minutos, a Claudinha. Enfim, então tem bastante coisa. Então é a questão. Mata a
cobra e mostra a cobra morta. Deixa eu ver os comentários aqui para finalizar, para ir embora. Estou no trabalho assistindo, vai ficar salva? Cara, vou deixar essa salva. Essa eu vou ficar salva. Ah, a galera colocou aqui, eu ofegante, pô, que legal. Que legal. Teve gente que se identificou. Jefferson, não consigo ficar sem carboidrato, como um pão com doce cedo, café 8 horas, como novamente pão com doce, margarina 12. Carboidrato é muito bom, mas aí você tem que ter o controle, porque a longo prazo você pode ter uma resistência à insulina se você ficar comendo esse montoeiro de pão, né? Pão é muito bom, mas a gente tem que pensar também que ele é um tipo de carboidrato que gera pico de insulina, e gerar pico de insulina ao longo do seu dia, ao longo prazo, é algo que pode te gerar um problema futuro, tá? Não estou falando que vai gerar, mas pode gerar. Isso é o caso de resistência à insulina, no caso de diabetes tipo 2. Então tem que avaliar também. À noite como arroz, feijão, macarrão e couve refogada. Antes de dormir, como novamente. Show de bola. Cara, tudo que você está falando aqui de alimentos são alimentos que eu também utilizo, os meus alunos também utilizam. Agora é só questão de alinhar a quantidade, né? 2.345 calorias ao dia e corro 5 km. Como devo comer? Então, tem essa parte de como você deve comer, é onde que entra o serviço do profissional, né? O nutricionista. Tiago, tá aí. Boa noite, Jefferson, sou o Jerônimo. Pernambuco, tenho 57 anos, completei dia 3 de agosto. Ô, meu irmão, Jerônimo, meus parabéns, cara. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde para você e muitos anos de vida, tá bom? É o meu desejo para você. Completei, né? Hoje fiz um tiro de 2,5 com... Tiro de 2,5? Está bom ou ruim? Cara, não entendi, desculpa. Não entendi a sua pergunta. Essa caloria é o que devo comer? Será que estou comendo demais? Aí é onde que entra o X da questão. Aí, ó, Tiagão. Tem eu que conseguia baixar 5 minutos na corrida dos bombeiros, no 10 km. Agora entendi, Jerônimo. Correu 2,5 km para 10. Caraca, tá bem, cara. Para 10:17, pô, foi bem pra caramba. Carlos, parabéns pelo conteúdo top. Pô, que bom, Carlos. Obrigado, tá? Pelo seu feedback, isso é importante pra mim. Saber que vocês estão curtindo é bom. Vocês conseguiram entender, galera, o raciocínio? Porque eu sou novo nessa área de ensinar, né? Então, assim, eu tento falar uma linguagem bem simples mesmo porque, assim, não adianta eu falar uma coisa muito técnica, né? Então, tem que ser a linguagem simples para vocês conseguirem entender. Esse é o maior objetivo, tá bom? Oi, posso manter batata doce, mandioca e banana caturra como fonte de carboidrato? Pode. São excelentes fontes de carboidratos. Agora vocês têm que saber a quantidade e momento. Show de bola, turma. Então, lembrando, amanhã, 7h30 da noite, eu vou estar de volta, tá? Essa live vai ficar salva. As lives de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo provavelmente não vão ficar disponíveis. Então, bota o celular para despertar aí, 7h30 da noite eu vou estar de volta. Amanhã o tema amanhã eu vou trazer tema, hein? Corredor, faça isso e tenha liberdade para comer de tudo sem engordar. Certo? Esse é o tema. Eu vou explicar para vocês como que é possível você comer de tudo sem engordar. Hoje eu já dei até alguns spoilers aí, mas amanhã eu vou explicar de uma forma melhor, tá bom? Então, ó, fique com Deus, bom descanso para vocês, tá? E amanhã, Deus abençoe o dia de vocês também.